Olá, essa é mais uma edição do nosso programa Coisas do Alto. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre convivendo com as diferenças. Isso é complicado, isso é difícil. Nós temos as nossas certezas, nós temos as nossas verdades, e em todos os sentidos. Isso fica muito claro no ambiente religioso. No ambiente religioso, essas diferenças estão mais claras e também fica muito mais claro como é difícil você conviver com elas. Normalmente nós jogamos que o outro é um sujeito mais complicado, que o outro tem lá suas dificuldades, mas na verdade somos todos nós. Sejamos espíritas, católicos, evangélicos, ateus, ou seja lá o que for, todos nós somos bastante complicados e todos nós nos agarramos muito firmemente às nossas certezas. Ultimamente a gente tem visto isso de uma maneira assim muito mais forte, com tintas pintadas com tintas mais carregadas, no ambiente político. As pessoas estão desfilando as suas diferenças de uma maneira assim um pouco mais forte, muito mais exacerbada, vamos dizer assim. O que não tem problema, o que está certo. As pessoas têm a sua ideologia, que as pessoas têm que defender aquilo em que elas acreditam. O grande problema é quando nós passamos a discriminar os outros em função dessa nossa ideologia. Nós precisamos começar a aprender a separar aquilo que eu costumo brincar, a pessoa jurídica da pessoa física. Quer dizer, se eu tenho um amigo, esse cara é meu amigo independentemente da sua religião e da sua posição política. Mas nada impede que nós tenhamos divergências, seja na religião, seja na política. E que nós discutamos e que nós defendamos o nosso ponto de vista, às vezes até com uma certa, vamos dizer assim, uma certa virilidade, uma certa força adicional. Mas depois, encerrada aquela discussão, encerrada aquele momento de divergência, a gente precisa colocar acima de tudo a nossa amizade, a gente precisa colocar acima de tudo o nosso bem-querer um pelo outro. Não faz sentido a gente romper amizades por conta de posições políticas. Nós precisamos aprender a conviver com as diferenças. E se eu estou falando em termos políticos hoje, é porque isso tem aparecido de uma forma assim um pouco mais evidente. Mas as nossas diferenças são em todos os sentidos. A diferença no sentir, no pensar, no agir, no vestir, no comer. Vocês já repararam a grande briga que existe entre vegetarianos e carnívoros? Ora, cada um come o que quer, o problema é de cada um, sabe? A gente precisa começar a respeitar essas divergências. Mas nós somos muito narcisistas, nós olhamos muito para nós mesmos e nós gostamos muito da gente. Narciso, na mitologia grega, era um jovem muito bonito, mas muito bonito mesmo, e que, por vontade dos deuses, teria vida muito longa, desde que não olhasse para o próprio reflexo. Ele era tão bonito que todo mundo se apaixonava por ele. E as moças desprezadas por ele, porque ele, por ser muito bonito, transformou-se numa pessoa assim extremamente orgulhosa e arrogante, as moças acabaram pedindo para que ele fosse punido de alguma maneira. E Afrodite condenou-o a apaixonar-se pelo seu próprio reflexo. E um belo dia, Narciso lá olhou o seu reflexo numa lagoa e ficou encantado pela própria beleza. Tão encantado que acabou definhando e morrendo porque ficou ali apaixonado pela sua visão, pela sua imagem. Mais do que isso, mais do que Narciso ter morrido por estar apaixonado por si mesmo, pela sua própria imagem, Narciso sempre achou feio aquilo que não era espelho. Tem até uma música que fala um pouquinho disso. E nós precisamos entender que nós precisamos olhar para aquilo que num primeiro momento nós achamos feio, que nós precisamos olhar para aquilo que não é o nosso espelho, porque de repente ali tem uma verdade que a gente não percebeu. Ali tem um ensinamento que nós ainda não tivemos.
Nós crescemos quando nós convivemos com as nossas diferenças, com os nossos diferentes. Os nossos diferentes, eles trazem uma visão do mundo que nós não temos. Eles trazem a sua visão do mundo, eles trazem a sua experiência, eles trazem aquilo que nós não conhecemos. Ainda que a gente não concorde com o nosso diferente, ainda que a gente não concorde com o seu pensamento, nós precisamos dar a ele o direito de ser aquilo que eles são e de gostar daquilo que eles gostam e de agirem da maneira como eles querem agir. E a coisa vai um pouquinho além da questão do respeito. Nós precisamos aprender a amar esse nosso diferente, nós precisamos aprender a amar essa outra pessoa. Porque é muito fácil a gente amar aqueles que são iguais a nós mesmos. Está aí o Narciso que se apaixonou pela própria imagem. E essa a nossa atitude em todos os momentos. Nós somos profundamente apaixonados pelas nossas verdades, por aquilo que nós achamos que é fundamental. Mas nós precisamos começar a aprender a amar o nosso diferente em todos os sentidos. Aquele que tem uma religião diferente, aquele que tem uma posição política diferente da gente, aquele que tem uma profissão diferente da gente, aquele que tem um modo de vida diferente da gente. Nós precisamos amá-lo. Não significa necessariamente que a gente vai aplaudir aquele modo de vida ou aplaudir aquela postura, mas respeitando a postura do outro, ainda que discordando dele, eu preciso respeitar a postura do outro, e mesmo muitas vezes que eu considere que ele é errado naquilo que ele está pensando ou da maneira como ele está agindo, eu preciso aprender a amar aquela criatura. E isso, muitas vezes, nos ambientes religiosos, a gente não consegue fazer. A gente tem sérias diferenças. Eu vejo no Espiritismo, que é um lugar que eu procuro acompanhar um pouco mais de perto, onde que existem correntes filosóficas as mais variadas, e cada um defendendo uma postura. O Espiritismo é muito aberto, o Espiritismo dá essa possibilidade exatamente por não ser algo dogmático. Ele permite que você tenha interpretações diferentes e essas interpretações são extremamente válidas e não tem nada de errado em relação a isso. Mas eu vejo pessoas se degladiando porque um acha que tem que ser ortodoxo, outro acha que tem que ser heterodoxo, um é chiquista, outro é divaldista, e com isso as pessoas se separam, as pessoas acabam segregando umas às outras, esquecendo que a grande mensagem de Jesus é uma mensagem de inclusão. Jesus nunca segregou quem quer que fosse. Jesus muitas vezes apontou as diferenças. Jesus denunciou, por exemplo, os equívocos dos doutores da lei, mas ele nunca segregou uma prostituta, nunca segregou um criminoso, nunca segregou, por exemplo, os cobradores de impostos, que naquela época eram odiados por todos. Ele sempre teve uma política de acolhimento, e você vê muitas vezes em ditas casas cristãs, onde que as pessoas são segregadas. Esquecem-se essas pessoas, esquecem esses religiosos, de que Jesus deixou muito claro que os seus discípulos seriam conhecidos por muitos se amarem. Eu pergunto, será que nas nossas casas religiosas, não só no Espiritismo, mas em todas as casas religiosas, nós verdadeiramente amamos aqueles que estão ao nosso lado, que eles estão ali nos acompanhando em jornada? Será que nós temos por eles uma relação de afeto? Existem alguns livros espíritas, e um deles, o título é Laços de Afeto, onde o autor espiritual ele procura ressaltar muito bem isso daí. Eu acho que o espírita, principalmente, ele precisaria começar a se preocupar um pouquinho com isso. Nós precisaríamos deixar de lado um pouco essas nossas relações muitas vezes superficiais, deixar de lado as nossas relações meramente formais, para começar a tentar amarmos uns aos outros, mesmo sendo complicados do jeito que nós somos, porque nós somos complicados. Nós temos as nossas verdades, nós temos as nossas manias, nós temos as nossas certezas, ainda que congregando de uma mesma fé, ainda que congregando de uma
de uma mesma atitude. Mas nós precisamos aprender a superar isso. Eu acho que esse momento em que o país está vivendo, com essa discussão política toda, que muitas vezes separam as pessoas, é o momento da gente começar a exercitar isso. Da mesma maneira que cabe a mim aceitar alguém que tenha uma posição ideológica diferente da minha, cabe muito mais a mim, ainda que não concorde com alguém que esteja nas minhas relações, aprender a amar aquele cara. Porque é aquele cara que é fundamental que eu amo. Não aquela pessoa que é simpática, não aquela pessoa que me é agradável. Esses daí são fáceis de amar. Esses daí são os nossos espelhos, são os nossos iguais. A gente precisa começar a tentar amar aquele cabra que é diferente, principalmente aquele sujeitinho mais complicado, principalmente aquele sujeitinho mais complicado que está lá dentro da nossa família. Aquele é o nosso desafio. Aquele desafeto é que precisa ser transformado em afeto. Que todos nós possamos fazer alguma coisa em relação a isso, para que nós possamos ser felizes. Obrigado.